Paz do Senhor, irmãs. É com muita alegria que a gente está aqui mais uma vez. Peço que vocês possam ficar de pé, a gente cantar. Vamos orar então? Senhor, meu Deus e meu Pai, mais uma vez eu te agradeço, Pai, por nós podermos estar aqui, Senhor. Por essa honra de nós podermos estar na Tua presença, Pai. Senhor, que essa tarde não seja mais apenas uma, Pai, mas que o Senhor venha falar no coração de cada uma, Deus. Nos louvores, na palavra, Pai, em até atos simples, Deus. Muito obrigado mais uma vez. Amém. Este lugar, Tu és real. Me entregar totalmente. Teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, Tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas ali um dia, no centro do teu querer, que toda a vida singa mais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança.
ti, Senhor. Aleluias. É muito bom a gente adorar o Senhor, né? Essa música é muito conhecida. Ela fala, te dou meu coração, Senhor. E que nessa tarde a gente possa dar o nosso coração a Deus, amém? Te dou meu coração e tudo que há em mim. Entrego meu viver por amor a ti, meu Rei. Meus sonhos rendo a ti, meus direitos dou. Orgulho eu vou trocar pela vida do Senhor. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Eu canto esta canção de entrega a ti, Jesus, o que o mundo dá. Eu deixo aos pés da cruz por conhecer a ti. Ao teu nome dá louvor, sentir tua alegria, partilhando tua dor. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Você pode cantar isso. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti.
Boa tarde, irmãs. Graça e paz. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Eu agradeço a Deus e louvo a Deus pela vida de vocês, porque vocês abandonaram tudo que estava lá fora para que vocês pudessem estar aqui hoje. E eu sei que muita coisa aconteceu lá fora para que vocês não estivessem aqui hoje. E, infelizmente, essas coisas, às vezes, tomam algumas pessoas de vir até o culto, de estar na presença do Senhor. Eu sei que em todos os momentos a gente está na presença do Senhor, né? Em tudo que a gente está fazendo lá fora. Mas esse momento de comunhão, de reunião entre nós e a força que nós, como mulheres, temos dentro do nosso lar, isso deixa o inimigo furioso demais, né? E muitas coisas acontecem, e eu sei que... Eu estou falando isso porque isso acontecia comigo há muito tempo atrás. Me dava dor de cabeça, me dava mal-estar, vinham os convites do mundo, vinham outras coisas, vinham afazeres, vinha muita coisa para dentro da minha cabeça para eu não vir. E às vezes eu realmente não vinha. Mas que Deus possa estar tocando o coração de vocês e que Deus possa estar tocando o coração dessa igreja a cada dia, para que a gente se fortaleça umas nas outras, né? A cada dia, para que a gente consiga cada vez mais estar aqui presente, né? Unidas em nome de Deus, não para pedir, não para esperar alguma coisa de Deus, mas simplesmente por gratidão, simplesmente por tudo que Deus faz por nós. E nesse momento que a gente está passando, né, falo como um todo, pela questão da pandemia, o simples fato de a gente estar vivo é uma gratidão imensa que a gente tem que ter por Deus, por a gente estar aqui ainda na peleja, né? Gente, a gente está comemorando hoje o Dia Internacional da Família. Hoje é o Dia Internacional da Família. E eu queria convidar vocês para a gente não perder essa oportunidade, para a gente estar orando pela nossa família, lá do nosso lar, da nossa casa, e a nossa família como igreja. Então, eu queria convidar você ou a ficar sentada, ou a ficar de pé, ou a se ajoelhar, para a gente estar tendo um momento agora de oração pelo nosso lar. Hoje, a gente está comemorando também o Dia do Lar, dentro do nosso calendário do Ministério de Mulheres, né? Que é um calendário que segue o calendário do Ministério de Mulheres da Igreja Presbiteriana do Brasil. Então, a gente está comemorando hoje o Dia do Lar. Então, eu quero convidar vocês agora para a gente estar orando pela nossa família, do jeito que você se sentir mais à vontade, de joelhos, em pé, sentada. Fique à vontade, vamos orar pela nossa família. Senhor Deus, eterno Pai, eu te agradeço, Pai, pelo momento que estamos aqui juntas, Senhor, reunidas na Tua presença, Pai, que o Senhor possa estar visitando os nossos lares, Deus. Visita, Senhor, os nossos esposos, os nossos filhos, Senhor, os nossos irmãos. Pai, visita todos aqueles, Senhor, que residem conosco ou que estão distantes, Senhor, mas que são sangue do nosso sangue, Senhor. São pessoas que o Senhor colocou nessa vida para estarem caminhando conosco, Deus, como um lar, como uma família. Protege a todos, Senhor. Senhor, arranca dos nossos lares qualquer artimanha do inimigo para nos dissociarmos uns dos outros, Senhor. Afasta qualquer artimanha do inimigo que não permite que os nossos familiares, Senhor, se convertam a Ti, Pai. Afasta qualquer artimanha do inimigo, Senhor, contra a nossa família. Que o Senhor possa estar abençoando os nossos lares grandemente neste dia, Senhor. Que essa tarde, Pai, seja derramada a Tua unção sobre a Tua igreja, Pai. Unção de ousadia, unção de alegria, Deus, na Tua presença, Pai. Derrama sobre a nossa igreja, Pai, o fervor, Senhor, de louvar a Ti, de Te adorar e Te agradecer por tudo que Tu és, Senhor. Dá saúde para a nossa família, Senhor. Saúde mental, saúde física, saúde espiritual. Derrama sobre a nossa família, Senhor, toda sorte de bênçãos, Senhor, da Tua vontade, segundo a Tua vontade, segundo aquilo que é melhor para nós, Senhor, e que é para a Tua honra e para a Tua glória. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém, amém. Irmãs, vamos abrir a Bíblia no primeiro livro de Gênesis, capítulo 22. Gênesis, capítulo 22. A minha versão diz o seguinte:
Depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse: Abraão. Este lhe respondeu: Eis-me aqui. Acrescentou Deus: Toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho. Rachou a lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: Esperai aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá, e, havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: Meu pai, respondeu Abraão: Eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: Eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar, sobre ele dispôs a lenha, amarrou a Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. E, estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. E ele respondeu: Eis-me aqui. Então lhe disse: Não estendas a mão sobre o rapaz, e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Até aí. Eu coloquei como título dessa pregação o sacrifício de Abraão, embora muitas vezes a gente escute por aí o sacrifício de Isaque. Mas a gente sabe que Isaque não chegou a ser sacrificado. E eu pergunto a vocês, que sacrifício seria maior do que o sacrifício de entregar o próprio filho? Né? Não existe, não tem como. Né? Não existe um sacrifício maior do que você entregar o seu próprio filho. E essa passagem faz alusão ao que Deus fez por nós, entregando Jesus na cruz. Ele foi capaz de fazer isso. A Abraão, Deus não permitiu que fizesse. Ele apenas quis aquilo como uma prova. Mas Jesus foi crucificado. Por causa de nós, foi sacrificado. E antes de eu falar exatamente sobre o que eu quero passar para vocês nessa pregação, eu queria explicar para vocês sobre que tipo de sacrifício que eu estou falando. Não é um sacrifício de ajoelhar no milho, não é um sacrifício de chicotear as costas, não é um sacrifício de andar quilômetros em peregrinação, subir escadarias em peregrinação. E eu falo desse sacrifício, irmãs, porque eu venho desse contexto. Eu venho de um contexto onde havia, na religião, um sacrifício que você poderia fazer para Deus como gratidão, ou como uma penitência, ou como uma forma de pedir algo. Né? Eu não sei se as irmãs já ouviram falar, mas de onde eu venho, existe uma festividade, de onde eu venho tanto, né, local como religião, né? Da que eu vim. Em Belém do Pará tem o Círio, a procissão, a maior procissão do país, que é o Círio de Nazaré. Eu não sei se as irmãs já ouviram falar, mas o Círio de Nazaré, existem inúmeras peculiaridades, são várias procissões, tem várias peculiaridades. Mas o que eu queria trazer para explicar para vocês sobre o que eu estou querendo falar sobre sacrifício? Existe uma peculiaridade lá, que é quando o romeiro, né, que é quem participa da peregrinação, ele vai de joelhos durante todo o percurso, como uma forma de agradecer a santa, né, pelo que ela lhe concedeu, segundo o que eles acreditam, ou então como uma forma de agradecimento pelo que ele já recebeu. Né? E a gente costuma chamar lá essa pessoa de pagador de promessa. E é uma distância, irmãos, mais ou menos como se fosse daqui da Igreja Presbiteriana para lá para o Parque dos Lagos. A pessoa ir acompanhando de joelhos. Então, é fato que a pessoa chega lá com os joelhos estragados, em carne viva mesmo, sangrando. Né? E aquilo ali, para eles, é uma demonstração de fé. Aquilo ali é um sacrifício. Né? Porém, a gente, conhecendo a palavra como a gente conhece, a gente sabe que aquele sacrifício ele é completamente em vão.
Aliás, eu ouso dizer que é um tipo de sacrifício que até desagrada a Deus, porque ele anula o sacrifício que Cristo fez na cruz. Porque se Cristo já passou pelo que passou, foi humilhado, gente, foi assim, dilacerado fisicamente. De que vale eu fazer esse tipo de coisa hoje, para demonstrar algum tipo de amor a Deus? Né? Então, o sacrifício que Abraão fez aqui não tem a ver com esse sacrifício que eu comentei agora. Não foi um sacrifício de você se automutilar para provar para Deus que você o ama, porque isso seria fácil. Nossa, Eliara, fácil? Andar de joelhos daqui até... Né? Tudo isso é fácil? É fácil. Porque depois que ele chega lá, na mente dele, acabou. Eu já fiz o que eu tinha que fazer. Eu já, como a gente fala, já zerei a vida, né? Eu já fiz tudo isso, então para Deus eu estou assim, nossa, lavado. Infelizmente é esse o pensamento, e eu falo isso para vocês porque eu já tive esse pensamento, era assim que eu acreditava antes. Que esse sacrifício, ou acender uma vela, né, ou como outros romeiros fazem, que eles levam casinhas sobre a cabeça para agradecer a Deus por terem conseguido a benção de uma casa. Na verdade, não é nem a Deus, né? É a santa, porque eles acreditam que foi ela que deu. Então, esse tipo de sacrifício não é um sacrifício que agrada a Deus, e não foi o sacrifício que Abraão fez. E, inclusive, é esse sacrifício que a palavra de Deus diz que Deus não quer, que ele prefere o que a palavra de Deus diz? Que a gente obedeça. Né? E o obedecer a Deus é que é um sacrifício. O obedecer a Deus e o estar nos caminhos de Deus e o fazer a vontade de Deus à parte a nossa, deixar a nossa de lado para fazer a dele, é que é o verdadeiro sacrifício para nós. Porque é isso que é difícil. E é isso que Deus espera de nós. Porque a palavra de Deus diz que Deus não se agrada de holocaustos e sacrifícios, ele se agrada de um coração obediente, de um coração quebrantado e contrito e de obediência. Né? E aí é esse sacrifício que eu me refiro, ao sacrifício da gente entregar para Deus e entrar na vontade de Deus. E o que isso tem a ver com o tema que a gente trouxe hoje, família, lar. A família de Abraão foi a família, talvez a mais conhecida da Bíblia. Abraão e Sara e Isaac. Até hoje, quando a gente fala, né, a gente fala Abraão, Isaac e Jacó. Então, a família de Abraão é uma família que nos serve como modelo para muita coisa, como exemplo para muita coisa. Deus fez uma promessa a Abraão, quando ele ainda era Abrão, quando Sara ainda era Sarai. Ele fez uma promessa para eles, que veio a se cumprir depois de muito tempo. E, para ser específica, esse tempo em que Deus prometeu para eles a herança que eles teriam, até o dia em que isso aconteceu, até o dia em que Isaac nasceu, se passaram 24 anos. Eliara, como você sabe desse tempo? Porque a palavra fala as idades de Abraão. Abraão tinha 75 anos quando Deus fez a promessa. 10 anos depois, Ismael nasceu, que foi o filho da escrava Agar, a quem Sarai, né, entregou o marido para que pudesse ajudar Deus a cumprir a promessa dele. Né? Foi mais ou menos isso. 10 anos. Depois, mais 14 anos até Isaac nascer. Então, ao todo, foram 24 anos de espera. E aí, isso me faz pensar que, às vezes, a gente age como Sarai, porque a gente não quer esperar. A gente não quer esperar aquilo que Deus prometeu e que a gente sabe no nosso coração que Deus prometeu. A gente não quer esperar porque a gente quer que Deus dê prazos para a gente. Se passaram 24 anos desde o dia em que Deus prometeu até o dia em que Isaac nasceu. Mas sabe quanto tempo se passou desde o dia em que Sara acreditou no que Deus faria nela até o dia que Isaac nasceu? 1 ano. Sabe como eu sei disso? Aí fica para dever de casa, vocês leem em casa o capítulo 18. A palavra de Deus diz que Deus e mais 2 anjos visitaram Abraão. E quando eles visitaram Abraão, Deus disse assim para ele: daqui a 1 ano eu vou voltar aqui e Sara vai estar com Isaac. E aí ela estava escondida ouvindo a conversa.
E aí ela ouviu aquilo e a palavra de Deus diz que ela se riu. Ela se riu por dentro. Sabe o que é se rir por dentro? É quando a gente fala assim, imagina que Deus vai fazer isso. Na minha idade? Imagina que Deus vai fazer isso. Com o dinheiro que eu tenho? Imagina que Deus vai fazer isso comigo. Com essa vergonha que eu tenho de aparecer em público? Imagina que Deus vai fazer isso. Assim que Sara se riu. E a palavra de Deus diz que ela falou assim, como que isso vai acontecer? Meu marido e eu já estamos velhos. Como que a gente ainda vai sentir prazer? Como que a gente ainda vai... Não tem como. Só que era Deus, gente. Ele estava ouvindo o que ela estava dizendo. E aí ele olhou para Abraão e disse assim, por que a sua esposa não acredita? E aí eu fiquei me perguntando, por que Deus perguntou para Abraão, por que Sara não acreditou? Por que Sara riu? Por que ele não perguntou para Sara, Sara, vem aqui, sai daí de trás e me fala aí, por que você riu do que eu falei? Porque Sara era a parte que não acreditava. Deus, ele vai cobrar da parte que acredita. É por isso que a gente bate tanto na tecla, e é importante falar isso, porque a maioria aqui já é casada, alguns não, mas tem filhos adolescentes que ainda vão ter relacionamentos, e a gente bate na tecla de você se envolver com uma pessoa de Deus, porque Deus vai cobrar de você. Deus não vai cobrar da outra pessoa, ele vai cobrar de você. Assim como ele olhou para Abraão e disse assim, Abraão, por que sua esposa riu? E aí ele fala aquela frase célebre que a gente repete muito por aí, né? Acaso há algo demasiadamente impossível para mim? Acaso há algo que eu não possa fazer? E aí, nessa hora, a palavra dá a entender que Sara veio lá de trás e falou assim, não, eu não ri. Não, eu não ri. E aí Deus falou para ela assim, você riu sim. E aí ela, o que aconteceu 1 ano depois disso? Isaac nasceu. Deus cumpriu a promessa que ele havia feito há 24 anos atrás, 1 ano depois de Sara acreditar. E sabe por que a gente parece tanto com Sara nessa passagem? Porque quando ela teve o prazo, quando ela ouviu da boca de Deus que em 1 ano ela teria, ela acreditou. Ela acreditou. Porque a gente gosta de ter prazos. Quando Deus fala assim, eu vou te dar, Ângela. Aí você olha para ele e fala assim, quando, Deus? Não dá para o senhor me falar quando é? Porque eu queria me programar. Eu queria saber quanto tempo que eu vou esperar. Só que Deus, ele não quer que a gente saiba o tempo dos seus planos. Ele quer que a gente confie. E quando eu falei lá no início de sacrifício, eu queria que vocês gravassem nesse estudo de hoje 2 palavras. Sacrifício e propósito. Enquanto Sara não acreditava no que Deus ia fazer por ela, ela não entrava no propósito de Deus. Porque a gente só entra no propósito de Deus quando a gente acredita que aquilo é possível de acontecer. A gente só entra no propósito de Deus quando a gente entende que a gente precisa sacrificar coisas para entrar no propósito de Deus. E aí a gente não quer sacrificar. A gente não quer porque custa. Como a música, como o louvor que as meninas cantaram. Se eu sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. E não porque Deus não tenha vontade de te dar, mas é porque, enquanto a gente não sacrifica aquilo que Deus vê que a gente precisa sacrificar, Ele olha para a gente e fala assim, você ainda não está pronto para receber a bênção. Você ainda não está pronto para receber a bênção porque você não acredita que eu posso fazer. Você não acredita. E a partir do momento que a gente consegue sacrificar aquilo que custa para a gente, que eu não sei o que é para vocês. Para mim, um dia eu tive que sacrificar algumas coisas para ter a bênção que eu tenho hoje, que é a maior bênção que eu podia receber, que é a minha família. Porque eu vivia errante em relacionamentos, e quando eu falei para Deus assim, Senhor, eu não quero mais errar. E aí Deus falou assim, você está pronta para sacrificar algumas coisas? E eu falei, eu estou, porque eu quero muito, não sei quando vai ser. Foi difícil para eu entender isso? Foi muito. Porque, às vezes, apareciam certas situações que eu olhava e falava assim, nossa, é agora.
E aí Deus falava, não é. E aí eu falava, mas está bem ali, Senhor, eu estou vendo a minha bênção. Como não é? Está bem ali, eu estou vendo o seu... Eu falava, Senhor, se eu esticar o meu braço aqui, olha, eu consigo trazer para perto de mim. E aí Deus falava, mas não é, Eliara. Mas, Senhor, eu estou ouvindo, está aqui. Se eu pegar meu pezinho assim, se eu puxar aqui, eu consigo agarrar e ficar aqui perto de mim. E ele falava, não é, Eliara, não é ainda. Não é aí. E não é nessa direção. Você precisa esperar, você precisa se preparar, você precisa ir por outro caminho. Mas eu vou te ensinar. Aqui fala que Deus falou assim para ele. Vai para o lugar que eu vou te mandar. Que é o lugar que você tem que sacrificar. E aí, no dia que o Rafael ligou para mim e falou, Eliara, a gente vai morar aqui em Serquilho ou a gente vai morar aí? Eu estava lá em Belém. Eu tinha carro para vender, eu tinha 3 empregos que eu ia ter que sair, eu tinha minha família que eu ia ter que me separar, que era só da fim de semana eu corria para lá. Mas Deus falou no meu coração, Eliara, eu não te quero aí. Eu te quero lá. E aí eu falei para o Rafael, não, eu vou morar para ir com você. O coração está apertado. Até hoje. Quando a gente aprender a sacrificar, eu não sei o que é para você, eu não sei se é teu dinheiro, eu não sei se é teu tempo. Eu não sei o que é tão importante para você quanto Isaac era para Abraão, mas eu posso te falar uma coisa, não é um filho. É uma coisa fácil de você entregar. Desculpa a dureza, mas é uma coisa fácil de você entregar. Perto de um filho. Deus entregou o dele por nós. E a gente faz o quê? A gente vem domingo no culto. Nossa, quanta coisa você está fazendo por Deus. Você vem dia de domingo no culto. Essa palavra fala para a gente que eles levaram o cutelo, eles levaram a lenha, eles levaram o fogo. Abraão colocou Isaac sobre a lenha. Abraão preparou o altar do sacrifício e ele colocou Isaac. E ele só parou porque o anjo disse, não precisa. Mas ele preparou o altar e ele colocou o sacrifício. Sabe o que é o fogo no altar do sacrifício? É a gente orando fervorosamente em casa. Sabe o que é a lenha do sacrifício? É a gente vindo para o culto dia de domingo. Mas falta o cordeiro. Falta aquilo que nos custa sacrificar. Porque a gente está acostumado a preparar o altar do sacrifício. Mas a gente tem medo de colocar o nosso cordeiro, o nosso Isaac. Mas eu repito para vocês, a gente não tem um filho para colocar diante do altar, porque isso seria bem difícil de fazer. Não sei vocês, mas eu não teria coragem. Mas Deus nunca me pediu isso. Deus nunca me pediu a Yarin, Ele nunca vai me pedir, porque Ele já entregou o filho dele. Ele não quer que eu faça isso, esse tipo de sacrifício. Ele só quer que eu obedeça. Ele só quer que, diferente de como Sara agiu naquele momento, eu acredite. Porque eu não aceito, não é isso que a palavra me diz, que Abrão queria se deitar contra a mulher para ter um filho. E o medo dela era tão grande, a tristeza era tão grande, a falta de sabedoria foi tão grande naquele momento, que ela entregou o marido dela para outra mulher. Eliara, mas naquela época os homens tinham concubina, verdade, mas Abrão não tinha. Abrão não demonstrava que queria outra mulher, porque senão a palavra teria falado isso para a gente. Ele teve depois. A palavra de Deus me diz que depois da morte dela ele teve. Mas se deitar com Agar foi ideia de Sara. E a palavra de Deus diz, Abrão anuiu com a ideia de Sara. Sabe o que é anuir? É aceitar. Aceitar não é concordar. Vocês sabem disso. Às vezes a gente aceita coisas, eu vou aceitar, fazer o quê? Mas não é o que eu queria. Então, todo um contexto aconteceu para que a bênção de Deus sobre a vida dele fosse atrasada. E aí você vai dizer assim, Eliara, mas foi do jeito que Deus quis. Foi daquele jeito mesmo que Deus quis. Não foi, não. A gente está acostumado a, quando a gente comete alguma coisa fora daquilo que Deus quer para a nossa vida, a gente dizer isso. Mas foi do jeito que Deus quis que fosse. Não foi. Foi do jeito que a gente quis que fosse. Porque se fosse do jeito de Deus, não seria como foi
como quando a gente decidiu, não teria sido como Sara. Agar não teria sofrido o que sofreu, Ismael não teria aprontado o que aprontou, que até hoje reflete no mundo. As guerras que existem é por causa desse povo que foi dividido aqui. Então, existem consequências na nossa vida que a gente vai... tem gente que só vai receber a bênção próximo da morte, sabia? Uma coisa que me chamou a atenção nessa história foi que Sara, ela não viu o casamento de Isaac. Ela não viu o casamento de Isaac. Ela viveu muitos anos com o filho dela. Glória a Deus, pôde aproveitar muita coisa, mas ela não viu o casamento de Isaac. Abraão viu. Ela morreu antes, porque ela já era muito velha. Quem sabe, se ela não tivesse crido muito antes, o Senhor não teria entregue a bênção muito antes, ela teria aproveitado muito mais. E aí eu quero falar para vocês, já indo para o final de Isaac, porque a gente está falando da família inteira. E aí vem a parte boa de Sara. Isaac conhecia os caminhos de Deus. Sabe como eu sei disso? Porque ele falou para o pai dele: pai, cadê o cordeiro? A gente já está com tudo aqui para o sacrifício, mas cadê o cordeiro? Isso quer dizer que ele sabia o que seria feito. Por quê? Porque Abrão e Sara ensinaram para ele o caminho. Ele já sabia como fazer um sacrifício, ele já sabia que Deus era importante a ponto de ele sair com o pai de madrugada de casa, sem dizer para a mãe para onde iam, porque se ele dissesse, Sara não ia deixar, né? Eu não deixaria, tá doido, vai levar meu filho para sacrificar. Ele acreditou no pai dele, porque ele acreditava no Deus do pai dele e da mãe dele. Porque eles conseguiram colocar Isaac no caminho. E a palavra de Deus diz que quando ele colocou Isaac sobre a lenha, em momento nenhum ele deu um grito: pai, pelo amor de Deus, você vai me sacrificar? Como assim? Sou eu o cordeiro? Ele não falou nada. Eles dois consentiram naquilo. E aí não foi preciso. Quando a gente aprender a acreditar em Deus, quando a gente aprender a sacrificar aquilo que nos custa, Deus vai olhar para a gente e vai dizer assim: viu, não precisa mais. Você já aprendeu. Eu não quero que você faça isso que vai te doer tanto. Está aqui, eu estou te dando a tua bênção, que você já aprendeu. Então, irmãs, eu peço a Deus nesse dia que a gente aprenda a sacrificar aquilo que nos custa e entrar no propósito de Deus. Porque Deus tem bênçãos sem medidas para derramar sobre nós. E não é por isso que a gente tem que sacrificar e entrar no propósito de Deus. É simplesmente porque Deus é Deus. É simplesmente porque Ele já fez tudo o que fez. É simplesmente porque Ele é nosso dono, ou não é? Então, a gente tem que aprender a sacrificar. A gente tem que aprender a entrar no propósito de Deus, para que tudo aquilo que Deus quer fazer na nossa vida seja feito do jeito que Ele planejou. Porque o jeito que Ele planejou é muito mais inteligente do que o nosso. Porque Ele sabe do passado, do presente e do futuro, a gente não sabe. Então, entrar no propósito de Deus, sinceramente, é a coisa mais inteligente que a gente pode fazer na vida. Talvez nós estejamos há anos preparando o altar sem nunca ter tido coragem para colocar o nosso sacrifício sobre ele. Que hoje a gente aprenda a ter. Que hoje a gente não precise passar por anos para receber alguma coisa que a gente tanto deseja, que Deus já colocou no nosso coração que vai acontecer. Que a gente aprenda a preparar o altar do sacrifício e realmente sacrificar. E não ficar pelo meio do caminho. Que a gente realmente tenha forças, que a gente entregue o nosso medo. Senhor, eu não estou a fim de participar de nada na igreja. Eu não estou a fim de fazer nada para a tua obra. Senhor, eu não estou a fim de fazer nada. Isso já é colocar no altar do Senhor. Me ajuda, Deus, eu quero. Eu não quero mais ficar só preparando o altar para o Senhor, eu quero sacrificar. Eu quero chamar as meninas do louvor para a gente, né, cantar mais uma vez, louvar a Deus mais uma vez, e aí a gente... tem um sorteio ainda, né, tia? Tem um sorteio. Vamos orar por isso? Feche seus olhos que eu vou orar por vocês. Senhor, eu coloco o meu lar diante de Ti. Senhor, eu coloco diante de Ti aquilo que me custa Te entregar. Senhor, eu coloco diante de Ti aquilo que há anos, Senhor, eu precisava colocar e ainda não tive coragem. Porque eu preciso aprender a confiar em Ti, Senhor. Eu preciso aprender, Senhor, mais de Ti.
para eu te conhecer e aprender a confiar em Ti. Senhor, eu não quero mais rir dentro de mim daquilo que eu sei que o Senhor pode fazer. Senhor, eu não quero mais gritar para os quatro ventos, Senhor, que o Senhor é o Deus do impossível. Mas quando o Senhor me pede para acreditar, eu não acredito que o Senhor é o Deus do impossível. Porque eu começo a tramar na minha mente coisas achando que são impossíveis demais para o Senhor. E nada é. Nada é, Senhor. Então eu coloco diante do Teu altar, Senhor. Eu coloco, Senhor, diante do Teu altar a minha lenha, o meu fogo e o meu sacrifício. Aquilo que me custa, Senhor, é medo. Eu não tenho tempo para esperar. Eu não consigo acreditar que o Senhor possa fazer. Então eu quero colocar nas Tuas mãos, Senhor, hoje, toda essa descrença. Tudo aquilo que eu penso que não é possível que o Senhor faça, mas eu sei que é. Eu sei que é, porque eu sou Tua filha, Senhor, eu não sou qualquer pessoa. Eu sou Tua filha, Senhor, eu creio em Ti, eu leio Tua palavra, eu oro em casa, Senhor. Por que eu não tenho força, Deus? Você tem força sim, minha irmã. Que Deus derrame sobre a tua vida nessa tarde. Ousadia para fazer parte da obra de Deus. Para que Deus, através da sua vida, alcance as pessoas dentro da sua casa. As pessoas vão te dar as costas no início, você vai ficar sozinho. Você vai ficar desacreditado. Mas aos poucos essas pessoas vão voltando e vai chegar o dia que elas vão olhar para você e vão pedir para que você ore por elas. Porque um dia elas te chamaram de chata, porque um dia elas não acreditaram no teu Deus. Mas vai chegar o dia em que elas mesmas vão chegar para você e vão dizer: ora por mim, minha irmã, porque eu quero esse Deus que você serve, porque o que Ele tem feito na tua vida é milagroso, é extraordinário, era impossível. É o que eu oro em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Neste lugar, Tu és real. Vou me entregar totalmente. Abri os olhos do meu coração, eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do Teu altar e sacrificar aquilo que me custar, inclinarás os Teus ouvidos ao meu clamor. Mas ali um dia, no centro do Teu querer, que toda a vida, sem jamais te conhecer, Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Se eu me humilhar diante do Teu altar e sacrificar aquilo que me custar, Tu inclinarás os Teus ouvidos ao meu clamor. Pois vale um dia no centro do Teu
Tu és a fonte, Senhor. Número 1. Olá. Eita, manto.